Hello! Quem tá aqui pra me ajudar? O meu gatinho lindo. Que miau que fica aí. Pessoal, mais uma aula de geografia básica, aula 37, blocos econômicos. Tem gente que fala bloco. Eu prefiro blocos. Blocos econômicos. Já demos uma introdução na aula anterior, né? Falamos de onde surge, etc. Então vamos ver alguns desses blocos, né? Primeiro, vamos pegar uma outra introdução além do que nós já falamos na aula anterior. Bom, pegando pelo texto aqui, Segunda Guerra Mundial contribuiu para o declínio dos países da Europa e a ascensão dos Estados Unidos. Já havíamos falado sobre isso, né? Que os países, quando entram em guerra, normalmente acabam destruídos, dizimados. Tinha até imagens, né, da França, como é que ficou, a Alemanha ficou destruída, Japão ficou destruído. Então, os Estados Unidos, por não estar em guerra dentro da América, né, a guerra foi toda na Europa, eles gastaram dinheiro só com munição, perderam bastante vida, lógico, né? Mas a economia do país continuou estável, aliás, subiu até mais, porque eles estavam vendendo armas, né? Armamento, munição, equipamentos para a guerra. Então, os Estados Unidos acabou super fortalecido isso daí, ficou com a economia lá em cima e acabou subindo o topo do mundo. Bom, a unificação da Europa seria importante para a manutenção da paz. Ou seja, os países acabam virando um pequeno bloco, né, mais para manter a paz do que no sentido econômico. Então, manutenção da paz, resistência da expansão socialista, né, que a gente já havíamos falado disso, que o socialismo estava tentando se expandir pelo mundo afora, então pequenos blocos ajudariam a enfrentar isso daí. E enfrentar a competição com os Estados Unidos, que foi uma coisa mais recente, né? Como os Estados Unidos já estava no topo, né? Com a economia muito mais forte que eles unindo em blocos acabaria deixando uma economia um pouco mais estável, né? Então seria Estados Unidos e a União Europeia, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, a partir disso surgem alguns mini blocos, né? Que a gente vai ver que isso aqui não foi uma coisa que aconteceu assim de uma hora para outra. Os blocos foram surgindo pequenos blocos, desses pequenos blocos acabaram virando grandes blocos, e alguns acabaram juntando com outros blocos e viram um muro de blocos. Bom, surgem mini blocos dentro da Europa com interesses diferentes, né? Haviam vários interesses dentro desses blocos, né? Um deles era sobre energia atômica, né? Principalmente depois que os Estados Unidos atingiu o Japão com 2 bombas atômicas, comércio comum, que é o que acontece até hoje, né? Política agrícola em alguns países, principalmente na América hoje, né? Mas na Europa ainda tinha bastante países agrícolas, ainda tem alguns países agrícolas lá. Livre circulação de mercadorias, que também é comum, ainda tem até hoje. Meio ambiente, que é meio que piada isso daí, né? Poucos países se preocupam realmente com o meio ambiente. Política social e os países se desenvolverem, né? Atingirem um nível um pouquinho melhor em desenvolvimento. Até aí tudo bem, né? Passa. Bom, o marco histórico desse fenômeno pode ser considerado a Guerra Fria, que a gente viu algumas aulas atrás, visto que o mundo foi dividido em 2 grandes blocos econômicos, ideológicos e políticos. Então, quando surge a Guerra Fria, né, o mundo se divide em 2 blocos não econômicos, né, mas socioeconômicos. Né? É um bloco que atinge a economia e, consequentemente, acaba atingindo também a sociedade, né, porque eram 2 formas bem distintas. Enquanto o capitalista estava atrás de aumentar a renda, né, aumentar o seu dinheiro, o seu capital, o bloco socialista está mais preocupado com a parte social, né, com a sociedade em si, deixando o mundo mais justo. Aquela coisa toda que a gente já falou aulas atrás que nunca deu certo. Mas marcaram praticamente 2 blocos, né, o mundo dividido em 2 blocos. Bom, podemos considerar a formação dos blocos econômicos como um dos sintomas mais recentes da globalização. Também falamos já sobre a globalização, né? Por que aconteceu, principalmente depois da Segunda Guerra, industrialização, meio de comunicação ficou forte, não só a comunicação, como a rede de transporte
ficou gigante, então o comércio mundial acabou ficando muito acentuado. Com o comércio mundial acentuado, os países mais pobres, né, os países subdesenvolvidos, acabam se fudendo numa dessa, porque quem tem mais dinheiro, lógico, é capaz de quem vai dar mais força, vai ter mais força, né, os países com mais dinheiro, ou a população com mais dinheiro em si. Então acabou ficando mais injusto ainda, né, os países mais ricos explorando os países mais pobres. Com o fim da Guerra Fria, né, e o acirramento da disputa pelo mercado mundial, surgem blocos econômicos na Ásia e na América. Né, foram os primeiros blocos a surgirem, né, foram na Ásia e na América. Na América nem foi o Mercosul, foi o bloco andino, a gente vai ver daqui a pouco. E teve muitos outros blocos pequenos que foram surgindo ao longo dos tempos e depois acabaram oficializando, ou em alguns casos se fundindo em outros blocos. Então, às vezes acontece de ter um bloco dentro de outro bloco econômico, e por aí vai. Bom, vamos falar agora sobre os blocos em si, né? O Mercosul foi criado em 1991, a princípio era Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A princípio era só esses quatro. Em 95 instalou-se uma zona de livre comércio, né, sem taxa de importação entre esses países. Lembrando isso daqui, gente, essa livre importação são o que acontece entre um país e outro. Não é de você ir lá na Argentina e comprar alguma coisa e vir aqui para o Brasil, ou alguém do Brasil levar para a Argentina. Por exemplo, se você quiser comprar um automóvel lá no Paraguai, que é muito mais barato do que aqui, você é obrigado a pagar um imposto, que quando você vai pagar o imposto, você vai ver que vai ficar mais caro do que se comprasse esse mesmo carro aqui. Então é um negócio que só vale entre os países, tá bom? Não vale para você, uma pessoa civil, ir lá comprar, não é a mesma coisa. União aduaneira, né? Padronização de tarifas externas, para fortalecer a negociação em blocos com outros países. Então, eles adquiriram um padrão para fazer negócio com países externos, e que visa basicamente os impostos. Então, assim, um país não vai poder baixar os impostos para vender para um país de um outro bloco que não seja lá do Mercosul. Isso acontece não só aqui no Mercosul, como nos outros blocos, né? Acontece em todos. Em 1996 houve a adesão da Chile e Bolívia, em 2003 Peru, em 2004 iniciaram negociações com o México. Até agora o México não entrou, mas ainda estão negociando, pode até ser 500. Só que o México faz parte da NAFTA já, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Então ele pode também ingressar aqui no Mercosul. Assim como o país de qualquer outro bloco pode acabar entrando, né? Vai de negociar. O Mercosul não apresenta uma estrutura econômica sólida, justamente por ter países subdesenvolvidos, né? O Brasil e a Argentina, apesar de estar dentro do G20, de estar entre as economias mais fortes do mundo, ainda são considerados países subdesenvolvidos por aquele monte de motivo que a gente falou, né? IDH, taxas. Não é só o PIB. Se fosse só o PIB, os dois estariam lá em cima. Mas tem outros fatores que a gente viu algumas aulas atrás que fazem parte do IDH. Então o IDH do Brasil e Argentina é muito baixo. Justamente por isso não é caracterizado como país desenvolvido. Lembra, gente? Classificação. Justamente por isso esses países não entram nesse critério. Os Estados Unidos não tem interesse que o bloco dê certo, no caso o nosso Mercosul, pois pode pôr em risco o projeto deles, que é o ALCA, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, assim, para os Estados Unidos, principalmente, né, que quem normalmente explora a América é os Estados Unidos, enquanto a Europa normalmente explora a África. Então, para eles, assim, para os Estados Unidos, eu já tinha dado o exemplo da soja, né? Os Estados Unidos estão comprando soja, eles querem comprar a nossa soja aqui do Brasil a R$100, aí supondo que a Argentina, eu vou vender a 90, aí vai outro país, eu vou vender a 70, eu vou vender a 50. Aí, gente, a América toda se fode nessa porra, todos os países, até o que vendeu a 50.
Porra, ele podia ter vendido a 100. Como agora existe um bloco econômico, já existe uma taxa. O valor é esse, pronto, foda-se, não vai reduzir. Tá bom? Então vamos botar no cu dos caras também, né? Botar na bunda do tio Sam. Bom, União Europeia. União Europeia a gente falou, né, no início, né, que após a Segunda Guerra os países já começaram a se aliar de uma certa forma. Em dezembro de 91 foi assinado o Tratado de Maastricht, na Holanda, criando a União Europeia, 91. Só que esse bloco já estava se formando bem antes, tá? Nesse tratado foi prevista a integração monetária e econômica e a cooperação política entre os membros. Entrou em vigor só em 93. Então, o que seria, né, essa União Europeia? A gente já falou, depois da Segunda Guerra, né, os países estavam arrasados, né, criaram-se mini blocos, né, principalmente para não entrar para o lado socialismo, embora alguns países acabaram entrando, o caso acho que da Polônia, Iugoslávia, Tchecoslováquia, enfim, alguns países acabam entrando. Então, para não ceder muitos países entrarem, criaram pequenos blocos. A União Europeia atuaria em áreas como política monetária, que é o principal, né? Assuntos externos, de segurança, comércio, agricultura, pesca, rede de transporte, meio ambiente, indústria, pesquisa, desenvolvimento, saúde, justiça, educação, energia, turismo e principalmente a livre circulação de mercadoria e pessoas. A moeda única só foi adotada em 98. Então veja bem, o principal deles, né, o foco é a livre circulação de mercadoria e pessoas. Então, os membros da União Europeia, os países membros, eles podem circular entre esses países sem precisar de nada de passaporte. Como acontece aqui no Mercosul. Você pode rodar o Mercosul inteiro sem passaporte. Você passa em barreira, passa nas alfândegas. Lógico que se tiver alguma coisa, eles vão revistar para ver se não tem droga ou algum tipo exagerado de mercadoria. Você até pode comprar, por exemplo, ir lá no Paraguai e comprar um aparelho eletrônico para o seu uso. Você não pode ir lá e sair de lá. Existe um valor, uma cota, não sei em quanto que está hoje. Mas é em dólares, deve ser $200, $500, um teto. O que passar disso, você é obrigado a pagar impostos. Bom, a moeda única só entrou em vigor em 98, que é o euro, né, que é uma das moedas, é a moeda mais forte atualmente, mais forte que o dólar até. Só que recentemente a Inglaterra, né, já está pulando fora, já não vai, acho que nem chegou a usar o euro, né, eles têm a Libra lá. É o caso deles, tá? Eles que se foram. Bom, a União Europeia possui um sistema institucional único, onde cada país tem um certo número de representantes. A presidência é rotativa, a cada 6 meses um país comanda o bloco. Então, na teoria, sim, não tem, por exemplo, na União Europeia, o país mais forte lá, economicamente, é a Alemanha. Porém, não é a Alemanha que vai mandar em tudo ali, né? Não vai ser o que vai sentar na ponta da mesa e falar vai ser assim, assim. Isso daí é rotativo e lógico, tem vários membros, né? Cada um tem um certo número, dependendo, lógico, da situação financeira do país. Então, rotativo, isso vai alternando. É um negócio um pouco mais justo do que é no resto do mundo, né? Embora os blocos até que não são tão ruins assim. Vamos falar um pouco agora da NAFTA, né? Foi criado em 1988. Canadá e Estados Unidos, entrou em vigor em 1º de janeiro de 94. O México só entrou em 92, né? Ele foi criado em 88, né? O México entrou em 92, porém entrou em vigor tudo isso aí só em 94. Os principais objetivos eram eliminar que gato lindo. Eliminar a tarifa alfandegária e obstáculos para a circulação de bens e serviços. Basicamente o que acontece em todos os blocos econômicos. Garantir a condição de competição leal para a mão de obra especializada. É um bloco assim, os dois países mais ricos e totalmente industrializados são os Estados Unidos e o Canadá. O México, ele está entrando meio que de gaiato disso daí, né? Então, se algum país vai sair perdendo com esse bloco,
é o México. Porém, para eles também é uma certa vantagem, né? Embora, no caso deles, não tenha a livre circulação de a livre circulação de pessoas. Veja bem, é só de bens e serviços, não entra as pessoas. Oh, pera aí, gato. Então, as pessoas, elas, para entrar principalmente do México para os Estados Unidos, aquela burocracia toda, né? Não pode, ainda mais agora com o atual governo lá, que é o Donald Trump. Porra, gato, você vai ficar embaçando na minha mesmo? Então, basicamente, o NAFTA é isso, né? Você vê que os blocos eles são diferentes um do outro. Enquanto alguns blocos falam da livre circulação de pessoas e mercadorias, nesse caso aqui é só mercadorias, bens, serviços e tudo isso. Seguindo, temos a APEC, que foi criada em 1989, uma área de livre comércio entre países da Ásia, América e Oceania, banhado pelo Pacífico. Dentro da APEC estão incluídos outros blocos. Então tem países da América, tem países da Ásia. Isso que eu estou falando, o bloco não é só um aspecto geográfico, assim, de os países têm que ter uma união, estar junto um do lado do outro. Nem sempre é assim. Então tem países que não precisa fazer um tipo de fronteira, tá junto, tá colado. Basta eles terem alguns ideais, objetivos e se enquadrar nas normas, né? Então eu entraria para o bloco, e sim é o bloco da OPEC. Tem a Comunidade Andina das Nações. Veja bem, esse bloco foi criado em 69. Anteriormente era chamado Pacto Andino, é formado por 4 países: Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Então é um dos blocos mais antigos também da América do Sul e está em vigor até hoje. Aí tem a ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, foi criada em 8 de agosto de 67, também bem antigo, composta por países do Sudeste Asiático, Filipinas, Tailândia, Malásia, Singapura, Indonésia, Brunei, Vietnã, Myanmar, Laos e Camboja. Então é um bloco bem antigo também, lá na Ásia, não tenho muitas informações. Também, se a gente for falar de todos os blocos econômicos, a gente vai passar noite. São muitos blocos, tem mini blocos, tem blocos dentro de blocos. Então, fica meio difícil a situação. Para, gato, porra. Gato chato. Depois vira churrasco e não sabe por quê, né? Ó o churrasquinho, olha lá, ó. Vira churrasquinho, filha da puta. Que miau, caralho. Desculpa, gente. Foi mal. Bom, voltando ainda, né? Mais um bloco econômico. A SADC, que é a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Foi criado em 17 de outubro de 92 por 15 países da região do sul da África. Gente, a África tem aquele mapinha que a gente viu alguns slides atrás. Ela tem acho que 5 blocos dentro da África. Esse aqui é um dos mais fortes, tá? Eu não vou falar de todos os blocos, que senão é foda, né? Então, esse é o bloco do sul da África, que é o mais forte. O segundo mais forte, ou talvez até seja mais forte que esse, é o do norte da África, onde está incluído a Argélia, Marrocos, entre outros. E já estão mais perto da Europa, né? Outro nível. Agora, gente, o meio da África é ridículo, gente. São países que, assim, continua aquele negócio de reinado, sabe? É uma miséria desgraçada. Por isso que os países não têm muito interesse em investir lá. Porque, assim, tem um rei, o cara manda em tudo. Ninguém muda essa porra, sabe? Aí falar da ONU, a porra da ONU não vai lá para resolver os conflitos internos, não vai para resolver porra nenhuma, a fome, a miséria. A ONU que se foda, eu não quero mais falar da ONU. Continuando aqui, eu acho que esse era o último bloco. Sim, vamos falar de coisas que não são blocos econômicos, gente. Muita gente acha que é. Presta bem atenção nessa porra. Presta bem atenção nessa porra. OPEP não é um bloco econômico. Organização de Países Exportadores de Petróleo. Essa organização foi criada em 1960. Seus membros são Argélia, Angola, Equador, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Venezuela. E a sede fica na Áustria, em Viena. Você vê que a Áustria nem faz parte da OPEP, porém a sede fica lá. Você vê a divergência que deve ter nesses países. Deve ser uma briga do caralho. Olha o nível dos países, não assim, pela questão financeira, mas a maioria deles vive em guerra, gente. Iraque, Irã, Líbia, Arábia Saudita, mesmo, são países que estão sempre em guerra, então não são países muito confiáveis. Então
talvez por isso tenha feito essa sede na Áustria, né? É um lugar mais neutro. Então lembra, gente, o OPEP não é bloco econômico, assim como os tigres asiáticos, né? Você já deve ter ouvido falar muito disso daí. Tigres asiáticos é a denominação de um grupo constituído por Coreia do Sul, Singapura, Taiwan e Hong Kong. 4 regiões localizadas no sudeste da Ásia, em um curto espaço de tempo conquistaram uma elevada expansão econômica. Então o único fato deles terem um nome assim comum, né, que vieram tigres asiáticos, foi por essa rápida expansão econômica. Assim como a porra da OPEP, é só cada porra que são países exportadores de petróleo. Não porque o país tem uma produção gigantesca, porque se a gente for avaliar, Estados Unidos, Brasil também tem produção grande de petróleo, porém não vive dessa exportação. O Brasil até exporta petróleo, mas não vive disso, assim como os Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos eu acho que nem exporta, né? Tudo eles guardam para eles. Eles usam petróleo comprado da Arábia Saudita e estoca o deles, porque sabe que uma hora a casa vai cair. Bom, eu acho que é só isso, né? Falamos do que são blocos econômicos. Lembra que esses 4 não são blocos, essa porra cai em curso, cai em tudo quanto é lugar, tá? Então fique esperto com essa porra aí. Eu acho que é só isso. Puta, de novo a porra dos blocos econômicos. Vamos se fuder. Meu, quem faz esse slide aqui? Produção do cacete. Chega de falar de blocos. Gente, com isso a gente liquida essa aula. O gato tá querendo comer minha mão. Fala tchauzinho pro povo. Tchau. Para de me morder, filha da puta. Gente, beijo pra vocês. Lembra de dar um ok. Faz ok assim, gato. Faz ok. Lembra de dar um ok se gostarem. Se não gostarem, dá um não ok. Divulga essa porra. Estamos aí, tá bom? Fala tchau pro gato e um abraço pra vocês. Vai, morde essa porra aí. Ih, não acho nem a porra do bagulhinho aqui, caralho. Mano. Caceta, cadê o... Achou. Tchau, gente!